Agora, deixa eu voltar para a pergunta então de João Paulo I. Sim, volta para a pergunta. Se eu tivesse um texto aqui de João Paulo I, onde ele renegasse a Cristo, mas de forma clara, não acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, seria um documento hábil para não aceitar ele como Papa e considerar a eleição? Claro, porque ele não é católico. Não é católico, isso. E se eu mostrasse um documento, acho que agora você vai perceber, em que ele nega 3 vezes a Cristo, ele podia ser Papa? Se ele fizesse isso em atitude, sim. Sim. Então São Pedro não podia ser Papa. 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 Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz, quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E recentemente nós vimos aí, recentemente não, faz um tempo já, um debate entre o Zuc da Monfort e o Frei Tiago de São José, Frei entre aspas, e a gente viu ali, está rodando por aí, como se o Zuc tivesse vencido o debate, e aquilo ali foi mais ou menos uma conversa de boteco, parecia, né? Nenhum dos dois está preparado. E o Frei Tiago nunca pergunte a ele onde que ele fez teologia, porque essa resposta aí é uma coisa difícil de se encontrar na pessoa dele. Pois bem, então temos aí esse argumento de que São Pedro, os papas podem ensinar heresia porque São Pedro também negou a Cristo 3 vezes. Esse é o argumento do Zuc, para provar que o Papa pode ensinar heresia. Se o Frei Tiago estudasse, ele iria para o debate e venceria com muita tranquilidade, saberia dar as respostas. Então, o Zuc não percebe, mas ele está usando argumentos de protestantes, né? E o próprio São Roberto Bellarmino, numa obra de Sumo Pontífice, já destrinchou tudo isso. Então eu vou falar aqui como um leigo que está subindo no ombro de São Roberto Bellarmino. Então eu só vou dar a referência, que é um santo doutor da igreja e das controvérsias. E o livro que ele foi canonizado e pelo que ele foi canonizado é o De Sumo Pontífice, que é o livro que todo mundo deveria ler para ver essas controvérsias aí sobre o pontificado. Então primeiro, lá nas tantas, o São Roberto fala: ao argumento de Lírico, respondo principalmente com São Jerônimo, que quando São Pedro ouviu "retira-te de mim, Satanás", e quando negou a Cristo, ele ainda não era o fundamento, pois, neste lugar, Cristo prometeu-lhe aquilo que daria depois da ressurreição. Acrescento que São Pedro não negou acerca da fé ao ouvir "retira-te, Satanás", mas apenas ignorou algo. E quando negou a Cristo, o que é importante, quando negou a Cristo, decaiu da caridade, não da fé. Este fato ele irá ensinar depois no Tratado da Igreja. Então aqui a primeira parte fundamental, nessa parte que São Pedro estava ali negando a Cristo, ele não era o fundamento da igreja. O pontificado foi dado só depois da ressurreição. Então antes da ressurreição, os apóstolos, São Pedro, todos eram falíveis. E vai continuar, Lírico acrescenta: se a igreja houvesse sido fundada sobre Pedro, e não antes sobre a confissão de fé, então ela teria caído imediatamente. Com efeito, Pedro logo incorreu no artigo da paixão do Senhor e caiu. Então aqui Lírico está falando que, olha, se fosse Pedro para ser fundado, ele já teria caído, porque na paixão ele, naquela parte que
o Cristo fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele fala que se fosse dado a ele o pontificado, ele já teria caído, porque ele, logo assim na paixão, ele negou a Nosso Senhor 3 vezes. E daí São Roberto responde, a fé ou a confissão pode ser considerada de 2 modos, de um modo absolutamente e segundo a própria natureza, e sem relação com a pessoa de Pedro, do outro modo com relação a Pedro. Os adversários parecem sustentar que a fé seja o fundamento da igreja do modo anterior, mas certamente se enganam. Com efeito, se assim fosse, o Senhor não haveria dito sobre esta pedra edificarei, mas sim edifico, ou edifiquei a minha igreja. Pois a essa altura muitos já haviam crido que ele era o Filho do Deus vivo, tais como os antigos profetas, a bem-aventurada Virgem, Simeão, Zacarias, João Batista, os demais apóstolos e discípulos. Então, a primeira parte, edificarei, do futuro, está no futuro. Finalmente, se essa palavra se referisse a Cristo, o Senhor não teria dito edificarei a minha igreja, mas sim edifico a minha igreja, pois ele já havia edificado em si muitos apóstolos e discípulos. Mas ele disse edificarei, porque ainda não constituíra a Pedro como fundamento. Ele havia de fazê-lo apenas depois da ressurreição. E para saber mais das coisas, assim, para se aprofundar mais nesse assunto, o estado da igreja cristã, com a obrigação de entrar nela, começou no dia de Pentecostes. Isso aqui que é importante também. Quando completados todos os mistérios da redenção, os apóstolos começaram a promulgar a fé de Cristo e o batismo publicamente em Jerusalém. Assim, pois, ainda que todos os apóstolos no tempo da paixão de Cristo estivessem errados acerca da fé, o seu erro não representa obstáculo algum para a Igreja Universal. E continua São Roberto Bellarmine em muitas outras páginas, prova-se a partir da passagem do último capítulo de São João, apacenta minhas ovelhas. Pois foi demonstrado acima que por essas palavras instituiu-se o pontífice como pastor e doutor de toda a igreja. Então foi neste momento que Cristo instituiu São Pedro como pastor e doutor de toda a igreja. Daqui, portanto, se faz um argumento tal. O pontífice é doutor e pastor de toda a igreja, portanto a igreja toda está obrigada a ouvi-lo e a segui-lo. Portanto, se ele errar, toda a igreja errará. Importante também essa frase de São Roberto Bellarmine, principalmente nos tempos de hoje, que a gente ouve por aí que o Papa pode errar. Inclusive, o Papa pode abençoar um dos maiores pecados, o maior pecado contra a natureza, que clama aos céus por vingança. Isso daí é óbvio para qualquer um que isso aí não é um Papa. Em outras partes, São Roberto continua: o Senhor não disse, eu roguei por ti para que a tua caridade não desfaleça, mas para que tua fé não desfaleça. E sabemos realmente que a graça e a caridade de Pedro desfalecem, quando ele negou o Senhor. Que a fé tem alguma vez desfalecido, isso não sabemos. Portanto, a terceira proposição é verdadeira, que o Senhor impetrou 2 privilégios para Pedro. Que ele não pudesse jamais perder a verdadeira fé, por mais que fosse tentado pelo diabo. Isso é algo maior que o dom da perseverança, pois se diz que persevera até o fim aquele que, embora caia, contudo se levanta novamente, e no fim é achado fiel. Mas o Senhor impetrou para Pedro a graça de que não pudesse cair jamais. Isso diz a respeito da fé. Importante esse privilégio que Nosso Senhor deu aí. Rogou por Pedro para que ele não se desfalecesse na fé. Então uma oração do próprio Deus é infalível. E o segundo privilégio é que ele, enquanto pontífice, não pudesse jamais ensinar algo que vá de encontro à fé, ou seja, que na sua sé jamais se encontrasse alguém que ensinasse uma doutrina contrária à verdadeira fé. Desses privilégios, o primeiro talvez não se tenha estendido à posterioridade, mas o segundo, sem dúvida, se estendeu à posterioridade, isto é, aos seus sucessores. Pois quando o Senhor diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele lhe confia todas as ovelhas, como demonstramos acima. E não somente todas no que se refere ao lugar, mas também no que se refere ao tempo, uma vez que Cristo não devia cuidar dos antigos menos do que nós. Mas Pedro não havia de viver sempre na carne. Portanto, quando o Senhor disse, apacenta as minhas ovelhas, ele dirigiu-se a todos os sucessores de Pedro. Assim, pois, São João Crisóstomo disse, por que causa ele derramou seu sangue? Certamente para adquirir as suas ovelhas, cujo cuidado ele confiava tanto a Pedro como aos seus sucessores. E São Leão Magno
diz: permanece à disposição da verdade. E São Pedro, perseverando na fortaleza da pedra que recebera, não abandonou a administração da igreja que a acolhera, isto é, Pedro persevera e vive nos seus sucessores. E São Pedro, bispo de Ravenna, diz: São Pedro, que vive e preside na sua própria sé, entrega a verdade da fé àqueles que a buscam. E outro capítulo, São Roberto continua: e o Senhor, antes de tornar Pedro pastor da igreja, interrogou-o se o amava mais que os outros. Pedro, tu me amas? Falou 3 vezes, né? Precisamente a fim de ademoestar aqueles aos quais cabe escolher e constituir pastores, a que escolhessem para o episcopado os homens, cuja caridade se destaca sobre os outros. E é isso que significa o que diz São Leão Magno. Tal preeminência é dada particularmente a Pedro, porque a forma de Pedro é colocada diante de todos os leitores da igreja. Então aqui vemos que o Zucchi confunde as pessoas quando fala que Pedro pode ensinar heresia, pode negar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, qualquer papa pode fazer isso, tal como Pedro. Mas o Zucchi é um leigo, não estudou, e aqui é São Roberto Bellarmino refutando ao Zucchi. E ao Frei Tiago, como eu disse, seria bom que ele nunca fosse para um debate para defender o sedevacantismo, porque o Frei Tiago não tem nenhum estudo. Infelizmente, é uma pessoa que tem um dom, isso é evidente, mas ele não usa esse dom para as causas de Deus, e sim para as suas. Então é isso, salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.